Lucas capítulo 6, vamos prestar atenção agora, que é o Senhor Jesus Cristo quem está a falar. Não há árvore boa que dê mau fruto, tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esse é o texto onde Jesus fala de árvores e de frutos. Assim como os irmãos me disseram que não se planta uma jabuticabeira para colher dela jacas, Jesus Cristo também disse o seguinte: existe a árvore boa e existe a árvore má. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos maus. E ele ainda faz a mesma analogia que nós fizemos. Como pode uma figueira produzir outro tipo de fruta que não o figo? Ou como pode uma trepadeira, uma quiçaça, dar uvas? Aí o Senhor conclui o seguinte: da mesma sorte, uma árvore má não pode dar fruto bom, e uma árvore boa não pode dar fruto ruim. É bom que se entenda aqui que bom ou mal não está em algum bicho comê-lo e ela está meio estragadinha, não é isso. A natureza dela tem que ser boa. Por exemplo, quem é da roça sabe que existem dois tipos de mandioca. A mandioca que a gente pode comer, e a outra, como é que chama? Mandioca brava. Quem não é da roça e não conhece as coisas tem dificuldade de diferenciar uma da outra. É ou não é? Se comer a ruim, o que pode acontecer? Morrer, né? Porque não soube diferenciar. Então, tem plantas que naturalmente são venenosas, e tem plantas que naturalmente são boas. Jesus disse que a fé é a mesma coisa. O cristianismo é a mesma coisa. E ele conclui com um texto que está separado diferente aí, mas que para mim tem tudo a ver com o que ele disse em cima. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Bom, explicando, o irmão José Maria tem uma vida pregressa muito triste, que não era a vida que o irmão José Maria tem hoje. Eu tive uma vida pregressa horrorosa, que não é a vida que eu tive depois da minha conversão. E se eu for perguntar para diversas pessoas aqui, vão dizer também que sua vida pregressa não foi nada inspiradora. E hoje, depois de ter se convertido a Jesus, sente vergonha das coisas que fazia antigamente, das coisas que fez no seu corpo antigamente, dos caminhos por onde andou antigamente. Mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma metamorfose na nossa vida. E Ele fez aquilo que as plantas não fazem. Ele transformou uma jaqueira numa mexeriqueira. Ele transformou uma figueira brava numa figueira boa.
que ele fez isso? Através da regeneração. Quando a gente entrega a vida para Jesus, cumpre-se em nós o texto que está escrito: importa-vos nascer de novo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus enxertou em nós uma nova natureza, e agora nós não produzimos mais aquele fruto ruim que produzíamos antes. Produzimos fruto bom. Mas aí alguém vai perguntar: mas meu amigo, eu não sou uma árvore, eu não dou laranja, eu não dou figo, eu não dou uva, ninguém colhe cachos de mim. É que estes frutos não são materialmente uma fruta. Estes frutos são as nossas ações, atitudes, comportamentos, escolhas e opções. Então, por exemplo, o irmão José Maria, eu estou usando o senhor e eu aqui para ilustrar, porque eu também não tenho uma vida pregressa que agradou a Deus. O irmão José Maria, ele, depois de aceitar Jesus como Salvador, ele teve as suas vontades modificadas. Se antes a sua alma pendia para fazer exatamente aquilo que desagradava a Deus, aquilo que estragava o seu corpo e aquilo que desagradava a família, agora ele não quer mais nem saber daquela vida. O meu pai, eu disse até para o irmão José Carlos que ele converteu-se com o hino 328, ele foi visitar a igreja junto com meu irmão, e quando ele estava chegando, o culto já estava se processando, o coral cantava o hino 328. Aquilo falou tanto no coração dele, que na hora do apelo que o pastor fez, ele levantou a sua mão e converteu-se a Cristo. E ele tinha uma série de fitas cassete, onde ele pediu para que eu gravasse todas as marchinhas de carnaval da década de 30, 40, porque ele tinha boas recordações dos bailes de carnaval que ele tinha frequentado. E não era, para mim, que não era daquela geração, elas não representavam nada além de uma canção. Se você fosse sincera, Amélia e aquelas músicas todas, elas só representavam para mim uma canção, nada mais. Aí o meu pai chega e diz assim: filho, eu quero que você me desgrave todas aquelas fitas. Eu falei: pai, eu levei o carnaval inteiro na Rádio Nacional, gravando, que antigamente gravava-se assim, né? Com um gravadorzinho, apertava, esperava o homem parar de falar, ligava, gravava, parava, o homem falava, gravava. Então eu demorei. O senhor quer que eu desgrave tudo? Ele disse sim. Por quê? Porque isso me faz recordar coisas das quais eu não quero mais me lembrar. Porque agora eu estou em Cristo. Agora eu não produzo mais aquilo que eu produzia. Agora eu não dou mais aquilo que eu dava. Agora eu não tenho mais o mesmo interesse que eu tinha antes. A vida mudou. E eu posso dizer o mesmo. Alguém como eu, que fumava 2 maços de cigarro por dia, e que vivia dos sábados para o domingo no baile do Escarlate Clube da Lapa, com 13 anos, com más companhias, e de repente Cristo me encontra, entra na minha vida, muda a minha cabeça e me transforma numa nova criatura. Nem as músicas que se tocavam naquele tempo me fazem bem aos ouvidos, porque naquela vida eu não quero mais nada. Cigarro, Deus que me livre. Mas nós precisamos atentar para o que Jesus diz no fim desse pedacinho. Ele fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está falando com as pessoas o seguinte: você diz que me conhece, você diz que é nova criatura, você diz que é um cristão, você diz que anda pela fé, você diz que usa a palavra como a sua espada, você diz que anda com Deus, por que não obedece às palavras do Senhor?
nós passamos a ser coniventes com o erro, como se o erro fosse apenas uma banalidade, uma fatalidade. Não! O Senhor diz que quem produz fruto bom deve ouvir o que Ele diz, deve obedecer às suas santas palavras. Quem ama Jesus tem prazer de ouvir as suas palavras e de obedecer às suas palavras. Quem não ama Jesus, não tem. Por isso que a gente vê muita gente que frequentava a igreja, andava na igreja, e depois por este ou por aquele motivo, abandona a igreja, não quer mais saber de igreja, porque para ele, igreja são aquelas pessoas que fizeram coisas erradas, quando na verdade, isto não é igreja. Igreja é olhar para Cristo pela fé, e não para a direita e nem para a esquerda. Quem faz do ser humano o seu alvo, cai. Mas quem olha para Jesus, autor e consumador da fé, nunca cai. Porque todos os homens, todas as mulheres podem nos decepcionar, mas Jesus nunca nos decepcionará. E se nós olharmos para Ele, se nós fizermos dele o nosso modelo, se nós andarmos pela fé nos seus caminhos, nós podemos ter absoluta certeza de que o fruto que será colhido de nós será um fruto que agrada o Senhor, um fruto de uma nova criatura. Está uma onda aí de pastores se suicidando, parece que toda semana tem um. Aí alguém falou para mim, olha, acho que eu vou deixar o ministério. Por quê? Porque se cada semana tem um, vai que chega a minha vez. Mas não chega a vez de um pastor que anda com Jesus, e nem de um crente que anda com Jesus, porque é um contrassenso. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se eu sigo a Jesus, o Senhor não me mata. E quem se mata, pecou contra os 10 mandamentos, que diz o quê? Não matarás. Ele se matou. Pecou contra o templo do Espírito Santo, onde está escrito: aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Pecou também contra o escândalo, pois a palavra diz que aquele que provocar o escândalo, melhor lhe fora que nem tivesse nascido. Muitas vezes as pessoas que provocam o escândalo afastam mais pessoas com seu escândalo do que elas trouxeram para o Senhor ao longo de sua vida. É mais ou menos assim: elas juntaram, depois pegaram, empurraram e jogaram tudo na lata do lixo. Não há morte em Jesus. Jesus é Senhor da vida. Não há depressão que destrua dentro do cristão a certeza de que ele não vive mais para si mesmo, mas ele vive para o Senhor. Ele dá para o Senhor o melhor da sua vida, e ele olha para Cristo, e por maiores que sejam as lutas, ele sabe que o Senhor o fortalecerá. Fruto de vida cristã é obediência. Fruto de vida cristã é amar mais o outro do que a mim mesmo. Fruto de vida cristã é andar de tal forma que eu não provoque escândalo. Fruto de vida cristã é não pensar tanto em mim do que eu penso nos demais e penso no Senhor. Fruto de vida cristã é, como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Elaine ligou lá no meu quarto aquela máquina que faz neblina, como é que chama aquele negócio? Vaporizador. Isso, vaporizador. Ligou lá o vaporizador. Meu quarto todo escuro, e eu entrei, fechei a porta, eu estava no claro, tudo escuro. E eu não gosto de nada claro para dormir. E estava tudo escuro, e escuro estava. Aí passaram uns 4, 5 minutos, de repente eu abro os olhos, o teto tudo claro, uma luz verde. Aí quando eu olho na maquininha de fazer neblina, tem uma lâmpadazinha lá que fica acesa.
E eu me lembrei do seguinte: a hora que eu entrei, os meus olhos não tinham sensibilidade para ver que estava claro. E estava, mas eu não era capaz de enxergar. Mas passado algum tempo em que eu estava no ambiente propício para que o meu olho tivesse maior sensibilidade, eu enxerguei uma luz que antes eu não via. Assim também é a vida cristã. Quando nós começamos, nós não enxergamos quase nada das coisas de Deus, mas se nós ficamos na presença do Senhor, a sua luz vai clareando o nosso céu, vai clareando a nossa vida, vai clareando os nossos negócios, vai clareando os fatos que nos acontecem. Deus vai dando luz para que nós façamos a cada dia o melhor e desfrutemos da sua presença de forma mais intensa. A intimidade do Senhor é para os que o amam. E se nós andarmos com o Senhor, Ele anda conosco. Se nós andarmos com o Senhor, nós vamos ter intimidade com Ele. E essa intimidade, meus amigos, nós só conseguimos se de fato nós andarmos com Deus de verdade. Se a gente produzir fruto de árvore boa, e só pode produzir fruto de árvore boa se nós nascermos de novo, se nós entregarmos o coração para Jesus, se nós dissermos assim: Senhor, muda a minha vida, seja o Senhor do meu destino, a partir de hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que tipo de árvore somos nós? As que produzem fruto ruim ou as que produzem fruto bom? Que tipo de árvore somos? As que agradam a Deus ou as que não o agradam? E, para terminar, somos do tipo de gente que ouve a voz do Senhor e não obedece? Ou somos do tipo de gente que ouve a voz do Senhor e coloca em prática os seus mandamentos? Lembremos-nos que quando for o dia da ressurreição ou o dia do arrebatamento, o Senhor vai nos receber e vai dizer: bom está, servo bom e fiel. E para aqueles que são ímpios, que vão dizer ao Senhor: mas o Senhor ensinava nas nossas ruas, expulsávamos os demônios, curávamos os enfermos em teu nome. Jesus vai dizer para eles esta frase, que diz muito a respeito disto: afastai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Dar fruto bom é não ser iníquo. Dar fruto bom é ser justo. Dar fruto bom é cumprir a palavra e não apenas ser um ouvinte da palavra. Exemplificando, fruto bom é ser bom filho, é respeitar pai e mãe, é honrá-los, é não gritar com eles. Fruto bom é ser esposa fiel, única na vida de um homem. Esposo bom é quando é fiel, único na vida de uma mulher. Filho bom é aquele que ouve a instrução do pai e da mãe e os respeitam. E pais bons são aqueles que não apenas os ensinam com palavras, mas que os ensinam com a prática e mostram como se faz. Igreja boa não é a que canta muito, a que prega muito ou a que lota muito, mas aquela que obedece muito. É assim que Deus deseja de nós e que Deus assim nos abençoe. Amém. Com a sua graça. Bem, nós vamos terminar a nossa transmissão.